Fala Tricolor, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Marcelo Johan e sejam bem-vindos a mais um Só Cheira em Salva. Fluminense faz o dobro de esforço, só a base te bota no bolso. Se não vender ninguém, brasileirão que vem é nosso. Todo mundo quer menor da base aí. Não deixa de dar o like aqui no vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de ativar o sininho para quando sair conteúdo novo, live nova, vídeos novos, o YouTube te mandar notificações. Então não deixe de se inscrever, galera, porque tem muita coisa nova vindo por aí. Muitas lives novas, muita gente nova. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não deixe de dar essa moral pra gente aí. E nesse Só Cheira em Salva, número 4, nós vamos falar da nossa poderosíssima geração dos sonhos. Pois é, a geração 2003. Talvez, na minha opinião, a geração com o maior número de jogadores acima da média que o Fluminense fez. O Fluminense teve algumas ótimas gerações nos últimos anos, como a geração 96, a geração 97 e a 2001, a geração de ouro que eu falei no último vídeo. Também foram grandes gerações, mas a 2003, galera, pelo menos na minha opinião, é muito acima dessas outras. Essa geração foi campeã brasileira sub-17 em 2020. Todo mundo se lembra daquela campanha, a campanha avassaladora, com Kaique jogando muita bola, fazendo muitos gols, com um ataque avassalador, passando por cima de todo mundo e vencendo o Atlético Paranaense naquela final. Além desse título, eles tiveram 2 vice-campeonatos, que foram a da Copa do Brasil sub-17 no mesmo ano e da Supercopa do Brasil. Ambas perderam a final pro São Paulo. Inclusive da Supercopa foi nos pênaltis. E na Copa do Brasil teve um pênalti ridículo no último minuto que deram pro São Paulo. Uma verdadeira sacanagem o que aconteceu. E para começar a falar dos jogadores, ninguém melhor que o grande craque dessa geração 2003. Kaique foi o artilheiro e também craque do Campeonato Brasileiro Sub-17 2020. Ele talvez é a maior promessa da geração 2003 brasileira. Foi chamado por Neymar Canhoto e por alguns perfis gringos especializados de futebol de base. É um jogador com dribles agressivos, tem boa finalização, tem boa presença ali, apesar de ser um jogador bem franzino, que para mim é o seu ponto negativo, mas isso é normal para um jovem de 17 anos que está se desenvolvendo ainda no futebol. É sua primeira temporada como profissional e já tem 2 gols, e um deles uma obra de arte, né? Um gol que ele na área adversária dribla 4 jogadores e bate de chapa no canto, um golaço maravilhoso. Mas ao invés do Fluminense fazer um projeto com esse jogador, evoluir o talento dele, um talento quase que infinito, e depois fazer uma excelente venda para resolver de vez os seus problemas financeiros, ou uma boa parte dele, o Fluminense vendeu na primeira proposta. O Fluminense vendeu o Kaique para o Grupo City, né? Por 10 milhões de euros fixos, mais 17 milhões de bônus e também mais 20% de uma futura venda para o Manchester City. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? Outro grande destaque dessa geração que foi junto com o Kaique foi Metinho, volante congolês naturalizado brasileiro. Além disso, ele era capitão dessa geração. É um volante box-to-box, um jogador completo. Ele joga nas 3 posições ali do meio de campo, tanto quanto primeiro, quanto segundo ou como terceiro homem de meio de campo. É um jogador que tem uma boa leitura de jogo, bons passes, uma boa finalização e um grande poder de marcação. Na minha opinião, foi uma venda lamentável. A do Kaique, se você der uma forçada assim, você entende, é um atacante, muitos clubes vão em cima, mas o Metinho é um volante e ele é um jogador muito diferente. Quem viu ele jogar sabe. E tem um preço que para mim é muito baixo, muito. São 5 milhões de euros fixos, mais 8 milhões de euros de bônus, mais 20%, assim como o Kaique. Dizem que foi uma venda casada, que não venderiam um se não fosse o outro, mas infelizmente nós perdemos esse jogador tão promissor, com uma história tão bonita e que agregaria demais no nosso time profissional. E vamos ser sinceros aqui, um jogador comprado pelo Manchester City ser preterido por Yuri, Caio Vinícius, Wellington e Hudson, vocês acham que isso existe? Só existe no Fluminense. O cara nem relacionado é. Falando em injustiças,
A gente tem aí aquele que era a grande estrela da geração brasileira 2003. Estamos falando do Miguel, um meio-campista cerebral, um driblador nato, um excelente batedor de faltas. Ele, com apenas 15 anos, foi convocado para o Sul-Americano Sub-17. Se não lembram, ele seria até reserva do Renier, que era a grande promessa, a grande estrela daquela seleção e da época, né? É um jogador que tem 4 assistências no profissional do Fluminense, mas infelizmente tem uma relação conturbadíssima com a atual diretoria. Muito pela falta de oportunidades que ele tem tido no time profissional. Mas isso é tão infeliz, isso é tão triste que deve ser mais um jogador que o presidente Mário Bittencourt vai perder de graça. É um cara que tem contrato até o meio de 2022, ou seja, até o final desse ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair sem deixar qualquer valor ao Fluminense. Isso é muito lamentável porque é um jogador de talento diferente, de um talento raro, que agregaria muito nesse time do Fluminense, que nós precisamos de um meio-campista tão bom, tão completo quanto a ele. O quarto dessa lista é Matheus Martins, pelo menos na minha opinião, o jogador mais completo desse ataque da geração dos sonhos. É o ponto esquerdo e camisa 10 dessa geração. É um jogador que tem uma facilidade absurda de fazer gols. Tem mais de 130 gols em Xerém, nas divisões de base do Fluminense. Além do mais, ele jogou em todas as seleções de base brasileira. Todas. É um jogador com porte físico muito bom, muito driblador. Como eu disse, faz muitos gols. E além disso, ele já também faz a função de meia e de centroavante, de falso 9 ali. É um cara muito completo, pelo menos para a idade dele, né? Por enquanto, para a idade dele. Tem um futuro brilhante pela frente e renovamos o contrato dele até o final de 2024, o que não deixa de ser uma excelente notícia. Olho nele, galera. Todo grande time tem que ter um grande centroavante, um grande camisa 9. E o camisa 9 dessa geração é João Neto. Jogador que tem pelo menos mais de 60 gols em Xerém. Atacante canhoto que, além de ser centroavante, joga pelas pontas. Um cara de muita técnica, de muita habilidade, de ótimo cabeceio, chute forte. E, além disso tudo, é um excelente pivô. Faz esse trabalho de pivô muito bem. Quem reparou isso foi o nosso ídolo Fred, que até numa coletiva chamou a atenção, falou que viu ele jogando e ficou muito impressionado com ele. Não é por menos, né? Um cara muito bom, jogador convocado para seleções sub-17 e sub-18 e que assim como o Matheus Martins, é um jogador que teve contrato renovado até o final de 2024. E uma outra grande notícia é que nós temos 100% de seus direitos, ou seja, se fizermos uma venda, o dinheiro todo fica com a gente. Este quinto da lista é talvez o jogador que a torcida do Fluminense mais pede para ter oportunidades no time titular do profissional. O lateral Jefté. É um lateral, talvez é o lateral com maior potencial que saiu de Xerém depois de Marcelo. Olha que responsa, hein? Jogador convocado para as seleções brasileiras sub-17 e sub-18. É um lateral estilo brasileirão, aquele que o brasileiro gosta. Jogador com muita força física, muita personalidade e uma facilidade enorme para chegar à linha de fundo. Além de ser um driblador nato também. Recentemente foi noticiado que ele teria chances no time profissional, até como titular em alguns jogos. Até então não foi verdade, até então ele nem no banco ficou, mas a gente espera muito aí que ele resolva o nosso grave problema na lateral esquerda. Porque, além de tudo, ele teve seu contrato renovado até o final de 2025. Para fechar a lista, temos o nosso camisa 5, talvez a maior evolução desse time sub-17. Alexander é um canhoto de muita força física, de técnica, de uma boa chegada no ataque. Era um jogador que até em 2019 estava pronto para ser dispensado do Fluminense e desde então vem treinando forte, recuperou a vaga na titularidade do time no ano passado e depois disso não saiu mais. Inclusive foi convocado para a seleção brasileira sub-18. Um jogador que para a gente ficar de olho aí, mais um bom volante saindo de Xerém. E que felizmente temos contrato até 2026. Como eu disse, galera, essa é uma geração muito extensa.
Tem grandes jogadores, tem jogadores de bons níveis e tem jogadores de excelente nível. E tem os craques, como eu falei, alguns aí. Mas tem muito jogador que ainda pode evoluir muito nesse ano no Sub-20. Então é bom a gente ficar de olho. Essa lista é tão grande que dava para fazer uma segunda parte. Dava para colocar o zagueiro lateral Justin, o volante Pedro Rocha, que era titular desse time até um tempo atrás. Também tem os bons atacantes Abner e Lucas e o excelentíssimo goleiro Caio Felipe. E esse foi mais um Só Cheira em Salva, galera. E o que fica pra gente é que se o Fluminense não se salvar com essas 3 poderosíssimas gerações que estão vindo aí com excelentes jogadores, o Fluminense não se salva mais de jeito nenhum. Então a gente tem que sempre cobrar a direção do clube, gerir bem esses atletas, potencializar bem esses atletas, cuidar bem do talento deles, para que além de uma resposta em campo, uma resposta técnica, a gente tenha uma resposta financeira, com boas vendas, não com vendas ridículas como aconteceram há pouco tempo, nos últimos anos, e até essas vendas desses garotos aí do Kaique e do Metinho. Achou que faltou alguém da geração dos sonhos? Então comenta aqui embaixo. Gostou do vídeo, galera? Se gostou, deixa o like aí, compartilha com a galera e não deixa de se inscrever no canal. Valeu!